Ventoinha. Fez a faísca, quase não dá para ouvir. E aí sim ele abre a válvula, faz o claque, né? Fogo. Vamos simular um negócio aqui. Erro 8. Tá aqui na lateral. Pode fechar. E ele não volta, né? O que diz aqui? Vamos pegar o nosso ajudante. Vamos ver exatamente o que diz o erro 8. Erro 8. Exaustão obstruída. Ô, louco, né? O negócio é preparado mesmo, tá? Então, existe uma lista de erros básicos que estão na lateral, mas sempre o manual vai dizer. Aí a gente vai atrás do problema e muitas vezes até por telefone com o próprio cliente a gente consegue resolver. E tem uma situação, se falando de erro 8. Erro 8, erro 8. Aí a gente chega para ver o aquecedor e a chaminé tá bonitinha, né? Por que erro 8? Erro 8 tem a ver com a exaustão, aquele pressostato, o mecanismo de segurança. O que pode causar um erro 8 se a chaminé não estiver obstruída? Esse aquecedor é chaveado, 127, 220. Se ele tiver em 127, se ele tiver em 220 e trabalhando numa tomada 127, a ventoinha não vai chegar na velocidade necessária e ele vai todo funcionar, tá? Tudo aparece, tudo, e ele vai dar o erro 8. Às vezes ele não dá o erro 8, ele leva um tempo e só depois aparece o problema. E é simplesmente a tensão errada na tomada. Então, a gente sempre vai voltar na mesma questão. Temos que pensar, não é nem no código 8, tem que saber ao que ele se refere, porque em outra marca, outro modelo, o código vai ser outro, não vai ser 8, vai ser 5, vai ser, sei lá, né? Tem o que é zero, que eu acho que então o número não interessa. 60. O número não interessa, o que interessa é o que está acontecendo, né? A gente tem que conseguir perceber o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, e eliminar essas questões. Então, tem que pensar no todo, não é pensar nessa marca, nesse modelo, tem que pensar no porquê. O que gira em torno dessa peça e dessa condição. Deixa eu... Sim. O aquecedor usei ele e desliguei. Tem uma pergunta que eu tinha para fazer na hora dessa aula. Ele está em... A ventoinha está expulsando uma amostra celular dentro. Se eu puxar da tomada, eu queimo? Não. Não? Não. Eu sempre tive esse receio. Não. Esperava ela para depois desligar para fazer a manutenção. Não queima. Não queima. Não tem porquê. Só corta energia. Ela funciona por chaveamento eletrônico lá. Liga, desliga. Não tem. Tu desligou, ela se descola. Sem faísca, sem problema nenhum. Tá? Quando a gente usa um aquecedor para um sistema de aquecimento auxiliar, tipo recirculação, é muito importante saber se o aquecedor tem timer, né, aquele que desliga depois de um tempo de uso, se ele no corte de energia, se ele volta ligado ou desligado, se ele, quando volta ligado, ele volta para a última temperatura ou volta para uma temperatura básica, que tudo que é aquecedor, a temperatura básica do painel é 40 ou 42 graus. Sempre é isso. Ou ele volta na última temperatura registrada. Então, são informações importantes que, dependendo do tipo de utilização que vocês têm, faz bastante diferença. Por exemplo,
tem uma onda aí de gente colocando aquecedor lá em cima do telhado. Isso não é recomendado, aquecedor tem que estar em local acessível, tá? Ele tem que ser visto diariamente, né? Ele não deve ficar abandonado, então a gente evita numa residência familiar, assim, onde não tem zelador, onde não tem uma pessoa que fique de olho no equipamento, a gente evita colocá-lo em local distante, local de difícil acesso, tá?